Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Auto Ação 14. Eu vou numerando aqui, gente. Passamos da edição 250, muita informação, são mais de 4 anos no ar, trazendo, é claro, entrevistas com pessoas da nossa cidade, pessoas que você conhece, e principalmente entrevistas também que não ficam vencidas. Você pode rever várias vezes na grade de programação do canal 14 da NET, indicar para amigos, e esse assunto de hoje não é diferente. Talvez eu esteja precisando, não sei, né? Olhando aqui assim, sim, talvez não, mas o nosso convidado de hoje é o Dr. Jefferson. Ele vai falar sobre implante capilar. Jefferson Freitas, da Caplife. Seja bem-vindo ao programa Atuação 14, Dr. Jefferson. Muito obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que começando a precisar de alguma coisinha aí. Eu já começou a olhar para mim assim, eu tô aqui. Não tinha olhado ainda não, você é bastante alto, mas agora eu comecei a perceber que está precisando de alguma coisinha. Acho que a minha vantagem é que eu sou mais alto, porque o pessoal não repara bem assim, né? Mas enfim, vamos falar sobre esse tema, né? Implante capilar. Dr. Jefferson, antes de mais nada, a gente sempre é curioso a respeito do que leva as pessoas a determinada profissão. Por que o senhor foi para o implante capilar? Como é que é o seu dia a dia? Conta um pouquinho dessa história, Dr. Jefferson, para a gente. Então, assim, eu comecei a perceber uma queda de cabelo em mim mesmo, né, a partir dos 22, 23 anos. Como? Então, assim, já começou a me incomodar. Eu já fiz transplante capilar, então, assim, já melhorou um pouquinho. Não, o que eu estou vendo aqui, né, puxa vida. Mas a partir dos 23 anos já começou a me incomodar. Meu pai é cabeleireiro, tem vários tios que são cabeleireiros aqui na cidade de Anápolis mesmo. Então, assim, foi juntando... Já tinha essa tradição, né? Foi juntando uma coisa com a outra, né? Eu tinha doença, tinha o pai que é cabeleireiro, tenho o pai que é cabeleireiro, meu pai é cabeleireiro até hoje, tem tios que são cabeleireiros também. Então, veio de família, gostar do cuidados com o cabelo. Sim. Eu fui abraçando a causa e hoje, graças a Deus, tem dado certo. A gente está cuidando de muitos anapolinos, muitos pacientes do Brasil todo. Brasil todo, né? Isso aqui é importante, né? E como surgiu a ideia enfim, da clínica, se é que a gente pode chamar isso a Caplife? Assim, foi uma oportunidade que a gente teve, né? Na época, em Anápolis, não tinha nenhum profissional que trabalhava com transplante capilar. Sim. Então, isso me abriu os olhos naquele momento. E Anápolis, querendo ou não, é uma cidade estratégica, tá entre Goiânia e Brasília. No meio do caminho, né? No meio do caminho, onde não tinha. Então fica fácil para o paciente de Goiânia vir até Anápolis, fica fácil do paciente de Brasília vir até Anápolis. Em Anápolis não tinha. Então foi onde que eu abri o olho e juntou, né? Juntou uma coisa com a outra e vem dando certo. Que coisa bacana. O que é o implante capilar? Eu já até aproveito a primeira pergunta. Tem diferença entre implante e transplante capilar? Essa é uma dúvida frequente, as pessoas geralmente confundem. O transplante capilar é quando se utiliza fios do próprio paciente. Sim. Então, o termo correto para o que a gente faz é transplante capilar. Implante já refere ao procedimento de utilizar fios artificiais. Seria, por exemplo, pegar um fio artificial que foi feito, né, e a gente implantar ele no couro cabeludo. Certo. Esse fio não vai crescer, como é o caso do transplante. O transplante capilar, você implanta o fio retirado de uma região doadora, implanta ele e ele continua crescendo como se estivesse naquela região de onde foi retirado. Então, ou seja, ele adere ao organismo, ele não adere ao organismo. Então, o termo correto para o que a gente faz é transplante capilar. Transplante capilar, né? E como está o avanço da tecnologia nessa área de quando o senhor começou lá atrás e agora? Tem mudado muita coisa, tem desenvolvido muito, seja no aparato tecnológico e, é claro, no conhecimento de vocês também, que a atualização é constante, né? Com certeza, a evolução é constante, cada congresso que a gente frequenta, a gente percebe alguma melhora, a gente vai atrás dessas tecnologias que vêm surgindo no mercado. Para você ter uma ideia, eu fiz transplante capilar há 5 anos atrás. Então, da época que eu fiz para hoje, já mudou muita coisa, tanto a forma de extração quanto a forma de implantação. Sim. E a gente sempre está correndo atrás de buscar o melhor para o nosso paciente, o melhor tratamento para ter um melhor resultado também. Certo. Mas vem evoluindo bem, tanto a forma de implantação quanto a de extração, muita evolução e os resultados cada vez melhores. Antigamente tinha-se um certo preconceito quanto ao resultado do transplante capilar. Hoje em dia é praticamente imperceptível. Você não percebe em vários pacientes que ele fez transplante capilar.
É só se falar mesmo, que aí ele vai observar bem para notar, não, tá, é verdade, fez não, mesmo. Eu tô observando aqui, eu tô vendo é nada. Eu tô sem óculos, mas mesmo assim, não, evidentemente, não dá para se E o meu foi feito há 5 anos atrás. É 5 anos, né? E preferencialmente, claro, as pessoas, claro, estão com aquele problema de, não sei se o termo correto é alopecia, né, uma queda de cabelo, alguma coisa assim, mas retira-se o próprio fio de cabelo da cabeça ou, por exemplo, outro pelo que você tem serve? Tem que ser da cabeça especificamente. O melhor é o fio do couro cabeludo. Couro cabeludo mesmo. Porém, tem alguns pacientes que têm uma calvície muito extensa e não tem tanta área doadora para se fazer o transplante. Dessa forma, a gente pode aproveitar alguns fios de algum lugar do corpo. Sim. Primeira opção é a barba. A gente sempre tira dessa região do pescoço. Não vai tirar do rosto para não ficar danificado, não ficar nenhuma cicatriz. Então, você tira dessa região do pescoço, onde praticamente fica imperceptível a cicatriz. Porque normalmente a pessoa faz ele certinho, dali para baixo, né? Sempre vai... Segunda opção, tórax. Terceira opção, o abdômen. Quanto mais distante do couro cabeludo, é pior o pelo. Então, primeira opção, barba, tórax, abdômen. Mas o resultado perfeito mesmo é quando é tirado do couro cabeludo. Sim. E, bom, outra curiosidade, eu estou até fugindo um pouquinho da pauta, mas eu estou emendando perguntas que eu acho assim, que o telespectador comum faria. Em relação a embranquecimento, porque tem diferença ali, ele vai pegar aquele fluxo, o cabelo está começando a ficar branco, ele fica branco também, ele fica de outra cor, como que funciona isso? O fio transplantado, ele vai herdar a característica. Ele herda aquela característica. Isso, se o fio já está ficando branco, se já está acabando o pigmento que faz o cabelo escurecer naquela região, quando mudar ele de lugar, ele vai herdar essa mesma característica. Não tem como, vou ficar preto aqui agora não, né? Infelizmente, ainda não. Ainda não, né? A pergunta pode parecer assim, até meio estranha, mas eu acho que... Não, mas é sempre recorrente no nosso consultório esse tipo de pergunta. A gente tem que fazer... O milagre, né? Acontece, mas não é assim também não, né? E outra pergunta que as pessoas fazem também, ele é permanente? É permanente. O transplante capilar a gente utiliza principalmente no paciente que tem alopecia androgenética, que é a maioria dos casos. A gente utiliza fios da área doadora, que é a região lateral do couro cabeludo e da nuca. Esses fios, geralmente, duram a vida toda. Até mesmo... Sempre fica aqui, né? Desbasta o resto. Até mesmo naquele paciente que é muito calvo, não tem nada de cabelo em cima, ele tem cabelo nessa região lateral. Sim. Então, vai ser esse fio que não tem genética para calvície que a gente vai mudar ele de lugar. Vai transplantar para outra região. Transplantando ele para outra região, ele não vai ter receptor de um hormônio que faz o cabelo cair, consequentemente, ele não vai cair. Porém, com o passar da idade, a gente vai envelhecendo e o cabelo envelhece junto, ele muda a textura, pode afinar um pouco. Então, é importante, mesmo fazendo transplante capilar, fazer um tratamento clínico para permanecer com o cabelo saudável. Tem paciente que pensa, vou fazer o transplante capilar, eu estou livre da calvície, não vou precisar de fazer mais nada no cabelo. Isso é errado. Sim. É melhor, se o paciente estiver pensando dessa forma, é melhor nem procurar fazer transplante capilar. Porque não tem como você fazer só a cirurgia e pensar que está livre da doença. Resolveu, né? E até na própria interlocução da consulta, é claro, né? Coloca-se isso para o paciente. Né? Isso, a gente sempre explica direitinho, mostra para o paciente como que é feita a cirurgia, mostra fotos de antes e depois de alguns pacientes que têm a mesma característica do cabelo daquele paciente que está lá consultando com a gente na hora. Então é tudo esclarecido em consulta médica. E quando vai se puxar esse fio, digamos assim, você tem que pegar pela raiz ou não? Por exemplo, corta os cabelos, você não está cortando pela raiz ali e fica aqueles fios. Aqueles fios servem também ou tem que ser puxar na raiz, mas extrair mesmo ali para implantar? Na verdade, Guilherme, a gente utiliza uma broquinha oca, ela vem e faz um corte circular ao redor do folículo, e a gente vem com a pinça e extrai esse folículo com a raiz toda. Puxa tudo. É aquela mesma história, por exemplo, você pegar uma árvore que está no quintal de sua casa, que você quer trocar ele de lugar. Só pegar a folha e jogar ali, não vai. Se você pegar só a muda, talvez dê certo, mas o ideal é você pegar a raiz toda, a árvore toda, até com um pouquinho de terra, para levar para outra região e plantar ela e dar certo. E tem alguns produtos que a gente está falando de planta, eu vou fazer essa analogia. Planta, você coloca o adubo ali. Mas em relação ao cabelo, esse transplante capilar, existe algum produto que você coloca ele para otimizar
essa situação também? Com certeza, existem vários tônicos capilares disponíveis no mercado que a gente utiliza para melhorar o fio de cabelo, né, para engrossar o fio de cabelo, para ele ter mais volume, e também existem algumas vitaminas que a gente pode ou tomar ou aplicar também no cabelo, na forma de shampoos, tônicos, intradermoterapia, que é outros tratamentos que a gente faz na clínica também. Então tem vários adubos que a gente pode estar utilizando para melhorar o fio de cabelo. Lembrei de uma propaganda clássica. Eu sou muito curioso, assim, propaganda, trabalho com essa área. E é claro, evidentemente não é da sua época, mas tinha uma propaganda clássica do Capiloton. Capiloton. Sabe como que essa propaganda começava? Era uma pessoa ligando, hoje em dia não se liga, aquele telefone fixo ainda. Uma pessoa ligava para outra, do outro lado da linha chamava-se Walter, né? Aí o que ligava, e o Walter naturalmente com o cabelo ligava, e aí Walter, como é que você tá? Tudo bem? E o Walter, tudo bem. E seus cabelos, como é que estão? Ah, bem também. Seus cabelos ondulados? Aí o Walter fala assim, ondulados? Ele falou, um do lado, outro do outro. Aí vinha o mote, use Capiloton, é o seguro do seu cabelo. Enfim, a gente desde sempre. Eu lembro, era do Walter Silva, né? Não existe índio WS, careca. Né? WS, não existe índio careca. Eu lembro. Esse era da minha época. Pois é, o WS, Walter, exatamente. Por onde andaram essas pessoas? Né? A gente fica perguntando, né? Mas é claro, trabalha-se com vaidade, e até por falar em vaidade, porque tinha sempre muito o sexo feminino como mais vaidoso. E muita gente fala, às vezes, de vaidade como se fosse um pecado, e não fosse uma necessidade. Por que não se sentir bem, né? Esteticamente, inclusive. O homem, ele está procurando mais? Está acontecendo isso no dia a dia? Com certeza, Guilherme. E hoje em dia, os homens acabou um pouco esse certo preconceito. Que era, né? As avessas, né? Anal. Antigamente era preconceituoso falar que o homem ia fazer implante capilar, tingir os cabelos. Tem que ficar careca, tem que ficar feio, barrigudo. Assumir a careca e estava tudo normal. Agora não. Hoje em dia, assim, tem muita procura, muito paciente que está nos procurando, procura outros colegas médicos também atrás de tratamento, não só para o cabelo, botox, preenchedor, vários tratamentos que existem para beleza mesmo, masculina. Sentir-se bem também é você procurar saúde, né? Saúde mental, né? Se a pessoa se sente bem, puxa vida, eu tenho a condição, posso propiciar isso, por que não, afinal de contas, né? E as mulheres, é claro, elas são muito mais avançadas que a gente em relação a isso. E por falar em mulheres, é claro que é muito raro a calvície feminina, não sei nem se eu estou usando aqui um termo, mas enfim, é muito mais difícil você ver a mulher perder cabelo do que o homem. Ele é recomendado, ele acontece com as mulheres também? Tem essa frequência? Acontece. Tem muitas mulheres que têm calvície também. A gente quase não percebe olhando a população geral, mas porque elas disfarçam bem. O homem é mais difícil de disfarçar. O homem sempre usa o cabelo curto, então fica muito difícil disfarçar. A mulher, ela coloca uma prótese, a gente já não observa. A mulher penteia o cabelo para um lado, para o outro, disfarça bastante, mas existem muitas mulheres que sofrem com doenças do couro cabeludo. Não só a alopecia, que é a calvície, mas também existem as quedas de cabelo, alopecia areata, outras doenças também que atingem as mulheres. E a mulher também tem nos procurado para fazer o transplante capilar. Algumas por conta de calvície, algumas para diminuir o tamanho da testa. Então tem essa possibilidade. Junto até uma questão mais estética. Isso, tem algumas mulheres que procuram também, mulheres e homens, procuram também para fazer transplante de sobrancelhas. Sim. Também é a possibilidade que a gente tem de fazer. E é mais tranquilo também, minha área é menor. A área é menor, mas é muito delicado. É delicado, né? É muito delicado. Imagino. E a gente estava falando de mulheres, a questão química a gente sabe que muitas vezes o tingimento é mais comum para mulheres, enfim, tem muito de química ali também. Ela pode atrapalhar se não for feita da maneira correta, ou pode levar também a calvície, seria uma das causas também? Pode, basicamente, sim. Nas mulheres? Existem muitos produtos no mercado hoje que não pode só levar a calvície, com a queda de cabelo, mas também a morte, até a morte. O próprio formol mesmo é altamente cancerígeno, tóxico, então se for usado de forma incorreta, pode ter muito dano, não só para o fio de cabelo, mas para o paciente mesmo. Queimaduras. Porque eu vejo muitas pessoas fazendo em casa mesmo, né? Isso. Alguns recorrem a locais que não deveriam, outros fazem em casa também. O pessoal hoje tem a mania de procurar o Dr. Google, né? Então o Dr. YouTube. Resolve qualquer coisa. E lá tem algumas dicas assim que não são muito confiáveis, né? Então é a hora que a gente observa alguns problemas também. Sim. Em relação aos homens, e o senhor começou a conversa falando aí, do seu pai, do seu tio, o fator genético, ele é preponderante? Para a calvície androgenética é a que a gente herda, né? Vem com código genético nosso. Então?
Meu pai tem uma pequena entrada, porém o pai dele, meu avô, era muito calvo. Sim. Agora eu herdei minhas características do cabelo, é mais do lado da minha mãe. Da parte da minha mãe, tenho vários tios calvos. Então, assim, o meu veio mais foi por parte de mãe. Para o homem ser calvo, ele precisa de herdar gene ou do pai ou da mãe. Para a mulher ser calva, ela tem que herdar do pai e da mãe. Por isso que tem menos mulheres calvas do que homens calvos. É uma condição mais difícil, né? Se eu tenho o pai calvo, provavelmente eu vou ser calvo. Agora, para a mulher, se eu fosse uma filha mulher, para ter calvície, ela tem que herdar tanto do pai quanto da mãe, dos dois juntos. Senão ela vai ter o gene, mas não manifesta. Ela pode ter um filho, mas ela não tem o gene, mas não manifesta a doença. Não estou fazendo consulta, não, mas é mais preocupante quando começa por aqui, porque tem gente falando, se é por aqui, você pode ficar tranquilo que aqui resiste um tempo, né? Tem essa diferença entre começar por aqui ou começar pelo centro? Tem aquela coroazinha de padre, começa por ali. Tem essa diferença, já? Não tem essa diferença, não. Isso é um fator genético. Mas você me preocupa. Já. Tem gente que tem genética de começar só na coroa. E tem a linha frontal preservada. Chega lá só com a coroinha. E a linha frontal preservada. Outros já chega com a entradinha logo com 16, 17, 18 anos. Então, isso é mais um fator genético mesmo, é de característica familiar. Pois é. Agora fiquei preocupado. Porque eu tenho os dois lados. Meu avô materno, ele era português. E ele tinha aquele cabelo bem espesso mesmo, e tinha aquelas entradas, mas não ficou calvo. Do lado do meu pai, né, meu avô paterno, ele já tinha mais aquela calvície pronunciada. Não era tanto assim, mas... tinha alguma coisa, mas é claro, agora já que eu sou o Jefferson, fica tranquilo para mim também, não é problema. Em relação, claro, a gente falou de preferencialmente pegar a área do cabelo mesmo, a cabeça mesmo, barba ou o tórax que seja, mas pode-se pegar de outra pessoa também? Pode-se ter um doador ou isso não acontece? Infelizmente não acontece ainda. Tem muito paciente que chega lá muito calvo e vai com a esposa, fala assim, doutor, não posso pegar um pouco de cabelo da esposa aqui, não? Não pode. Por que não pode? Você até poderia, só que a gente precisaria de ter um doador compatível. Então teria que ser feito vários e vários testes de compatibilidade genética. Sim. E na maioria dos casos, mesmo tendo bastante característica genética do doador para doador, esse cabelo seria rejeitado. E uma forma que a gente teria de não acontecer essa rejeição seria prescrever medicação para esse paciente para baixar a imunidade. Então, assim, por ser um tratamento estético, não vale a pena você usar a medicação para o resto da vida, imunossupressora, vai baixar a sua imunidade por conta de ter cabelo. Quando se faz um transplante, por exemplo, um transplante renal, aí se justifica, o rim é um órgão vital, o paciente, se não tiver com rim bom, tem que fazer hemodiálise, ou vai morrer, né? Então justifica fazer o uso dessas medicações que são fortes por conta desse órgão vital. Por ser um tratamento estético, não vale a pena. Então, não tem possibilidade de fazer transplante capilar. Leva pela mãozinha, vai ser doador. Né? Do filho, da esposa, do amigo que tem muito cabelo. Não tem como, né? Não tem como. E em relação a essa área a ser trabalhada, digamos assim. Você falou que tem gente que, de repente, tem a peça muito protuberante, que é ali. Essa interlocução do médico-paciente, olha, de repente o paciente quer algo além que não vai ficar legal. Aí tem sua intervenção, vai falar, olha, se fizer assim vai ficar melhor. A delimitação da área, de que forma ela acontece? Geralmente o paciente que tem calvície, ele é assim, um paciente mais preocupado com o tamanho da testa, com as entradas, então ele já chega lá querendo que a gente reduza o máximo. Já chega marcado lá com a cenográfica daqui para cá. Mas muitas vezes não é possível. A gente precisa avaliar o rosto do paciente. Existe uma proporção do tamanho da testa, do tamanho da glabela aqui até a ponta do nariz. Toda a angulação ali também. Isso. Né? Então a gente tem que estudar cada caso e também ver a característica do cabelo do paciente para saber se ele tem área doadora para cobrir a calvície toda. Sim. Não adianta também eu colocar cabelo com a testa bem baixinha, se a área doadora dele não é capaz de fornecer cabelo para tampar a região de trás. Isso. O pessoal tem que entender o seguinte, o cabelo que a gente retira da área doadora, ele não vai nascer ali mais. Então é aquele cabelo que ele tem só para fazer o transplante capilar. Não tem como eu reproduzir esse fio de cabelo. Sim. Vai ser só aquilo ali. Então eu tenho que redistribuir ele
de forma que fique homogênea, né? É uma reorganização mesmo. Né? Não adianta eu fazer só um tupetinho ali na frente, porque senão vai ficar muito inestético. Sim. Tem que ser redistribuído de forma harmônica, que fique bom para o rosto do paciente e para o esperado que ele tem também do transplante capilar, para não fugir da realidade. Claro, isso tudo tem que ser bem conversado. Pode acontecer do implante ou transplante capilar ele não dar certo em alguma pessoa? Pode acontecer. Assim, a gente tem que programar bem a cirurgia, tem que trabalhar bem, tem que ter uma equipe muito boa, qualificada para estar trabalhando com essa unidade folicular. Só para parênteses, uma equipe multidisciplinar ali, e quantas pessoas seriam em torno de Nós trabalhamos por sala cirúrgica, 2 médicos, 2 enfermeiros e 4 técnicos de enfermagem. Olha. Geralmente 8 pessoas por paciente. Certo. Anestesia. A anestesia que a gente faz hoje aqui na clínica é anestesia local e uma sedação leve. Essa sedação leve é uma medicação que a gente vai dar para o paciente tomar para ele ficar mais tranquilo. Geralmente o paciente com essa medicação dorme um pouco, acorda, está sempre desperto, mas ele fica mais relaxado. Sim. Porque o procedimento cirúrgico ele é demorado. Tanto a extração quanto a colocação dos fios a gente faz um por um. Então é um procedimento bem artesanal, bem manual mesmo, feito tanto a extração quanto a colocação um por um. É um procedimento demorado, demora em torno de 8 horas. Eu ia até fazer essa pergunta, 8 horas. 8 horas de procedimento. Então, essa medicação é para o paciente ficar mais tranquilo. Sim. Fio por fio, vamos pegar um tempo médio ali de um fio, dando tudo certinho entre retirar e colocar ali, quanto tempo demora para fazer esse transplante? Cada fiozinho. Cada fio, essa mensuração, um por um. Não, geralmente a gente tira, faz a extração toda da já fica tudo pronto ali à disposição. Isso. Tipo assim, as mudas estão ali para serem plantadas. Só que eu pego e faço essa extração e já passo para minha auxiliar para ela fazer a separação. Porque no couro cabeludo tem folículo que tem 3 fios, tem folículo que tem 4 fios, alguns tem 2, alguns tem 1. Então a minha secretária ela vai separar folículo por folículo. E cada folículo desse, tanto de 1, 2 ou 3, vai ser importante em alguma região. Vai ser o folículo de 1, por exemplo. Eu vou colocar ele preferencialmente na primeira linha, que é para ficar mais natural, mais sensível. Certo. Aquele folículo de 3, 4 é para dar mais volume, então eu vou colocar ele mais na região posterior, para ficar mais volumoso. E na hora de começar o procedimento, existe alguma determinação? Começa-se de frente para trás, de trás para frente? Como que é essa colocação? Não tem uma regra. Nossa equipe começa de trás para frente. De onde tem cabelo para onde não tem. Geralmente começa de trás para frente. Mas isso não é regra. Eu já vi alguns colegas médicos que começam de frente para trás. Tipo, vamos cercar aqui, daqui a gente vai. A gente implanta de um lado e do outro, dos 2 lados da cabeça. Então já vi colega começando um na frente e outro atrás, mas a gente começa os 2 na parte de trás até chegar na parte da frente. O senhor falou de 2 médicos no procedimento. Trabalham em sintonia ali? Ou um trabalha, descansa, o outro vai? Como que funciona isso? A gente trabalha em sintonia, juntos. Então é um daqui, o outro lado? E outro lado e os auxiliares também, tudo junto. Sei. E eu imagino, o senhor falou de 8 horas, é um desgaste físico tremendo também. Com certeza. É um desafio, né? Ficar em pé ali, eventualmente ter aquela folga. Como que o Dr. Jefferson cuida dessa parte física também para aguentar, porque não deve ser fácil. Assim, a gente já começa a desenvolver um certo problema, dor na coluna, má postura, então a gente tem que tentar corrigir. Eu, particularmente, hoje faço atividade física, né? Faço musculação e faço pilates. Já tem uns 3 anos e meio, mais ou menos, que eu estou fazendo pilates. Que não é assim, por conta de dores que eu sentia, mas faço mais para prevenir de ter algum problema na coluna, para fortalecer mesmo a musculatura da coluna, para permanecer mais saudável mesmo. E tem aquela firmeza ali Porque assim, para a gente fazer o transplante, a gente utiliza lupa. E a lupa tem uma certa distância focal. Então tem que ficar bem próximo assim, para conseguir focalizar bem. Eu fico imaginando aqui o desafio que seja Se isso. fosse você lá no nosso lado, seria bem trabalhoso, né? Com 2 metros de altura, gente todo pequenininho. Tem que ter essa compatibilidade também. Tem que ficar, por exemplo, eu com um doutor, alguém que está auxiliando, praticamente da mesma altura. Tem isso também? Tem.
Ou então tem que arrumar um banquinho mais alto. Eu já vi isso em transmissão de TV, quando o comentarista era mais alto que o narrador usava o banquinho na hora do intervalo do comentário. Ele sabe o que é, ele assiste o canal aqui, mas não vou falar o nome não, porque a diferença é muito grande. Só posso falar que o comentarista é o ex-goleiro, né? Ele é bem alto, tinha 1,90 m, aí ficava difícil. Mas aí visualmente ficou bacana. E o senhor falou também de, às vezes, esses primeiros sinais podem vir ainda jovenzinho, né? Sim. Mas tem essa idade específica, porque todo mundo fala, não, a faixa de crescimento é até os 18 anos, mas isso pode se manifestar antes, é bom esperar até os 18, mas resumindo, tem uma idade mínima para começar a se preocupar com o transplante, ou que ele seja recomendado, ou é raro isso? Olha, idade mínima tem que ser preocupado aquele paciente que tem histórico familiar de calvície. Então, o paciente jovem começou a perceber que o cabelo está afinando, começou a perceber alguns fios de cabelo no travesseiro, começou a perceber que o cabelo está caindo quando vai lavar, já tem que procurar um profissional qualificado, um médico tricologista, que é aquele que sabe mexer com o cabelo, para começar um tratamento prévio. A cirurgia vai ser naquele caso onde já tem a calvície implantada. Paciente que já é calvo. Então, o paciente jovem, geralmente com tratamento clínico, a gente consegue postergar essa cirurgia por mais tempo, que é o ideal para o paciente, né? Se puder postergar. Quanto mais você conseguir postergar, melhor. Sei. Mas se por acaso de menor idade quiser fazer, tendo autorização dos pais, é possível. Pode ser feito. Existem alguns casos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O paciente caiu, bateu a cabeça, fez uma cicatriz ali naquela região, ficou aquela marca de tecido cicatricial sem cabelo. Ou seja, raspou ali que... Isso, vamos supor que seja um paciente de 5 anos de idade. Pode ser feito o transplante capilar naquela região onde tem aquela cicatriz, sem problemas. Lógico, a gente vai tomar mais cuidado. O paciente criança dessa idade vai ter mais um certo cuidado, ele não vai ficar quieto esse tempo todo. Tem menino que não gosta de cortar cabelo. Nossa, eu tinha um sobrinho que dava trabalho. Justamente. Eu não sei se é do seu pai, seu tio, mas dava trabalho. Meu Deus do céu. Provavelmente, é um deles. Geralmente a gente vai precisar de sedar esse paciente, vai pedir um médico anestesista para fazer essa sedação. Mas é possível fazer transplante capilar em crianças muito pequenas. Mas, se for possível, postergar um pouquinho mais devido à alopecia androgenética, é melhor. É que eu me lembro. Então não tem idade, nem idade mínima, nem idade máxima. A gente operou o paciente aqui na clínica de 76 anos de idade. Ele falou que era o sonho dele, os filhos estavam tudo dando total apoio. A gente viu a saúde do paciente, estava tudo tranquilo, solicitou exames laboratoriais, solicitou a avaliação do médico cardiologista, estava tudo tranquilo, então fizemos a cirurgia. Hoje ele deve estar com 5, 6 meses, está super feliz já. Aqui a gente fala a questão de saúde, às vezes ganha ali, né? Poxa vida, um ânimo novo pro dia a dia. Com certeza. Como isso é importante. Eu estava falando de acidentes aí, eu me lembro de alguns que aconteceram sérios em relação, e eu vou me lembrar especificamente a garotas que não prenderam o cabelo e foram dirigir kart. O motor pegou aquele cabelo ali e puxou, né? Teve um caso aqui na nossa cidade, eu lembro, eu estava de plantão no Cais da Badia quando aconteceu isso com a criança. Foi esse caso especificamente, do cabelo se prender ali no motor? Esse caso especificamente, eu acho que essa criança perdeu o couro cabeludo, não foi só o cabelo. Ele arranca tudo mesmo. Ele arrancou o couro cabeludo. Com pele, sai tudo. Eu acompanhei pouco o caso, mas fiquei sabendo que foi levado para o hospital de urgência de Goiânia, né? Lá eles fizeram um implante do couro cabeludo. Eu não sei como que ficou o prognóstico, mas foi uma equipe médica multidisciplinar, com vascular, para fazer a revascularização daquele tecido todo. Uma cirurgia séria mesmo, né? Provavelmente deve ter ficado bom. Não perdeu o todo, não. Mas naquele caso ali, se não tivesse feito isso, não teria como fazer um transplante capilar, porque ficou praticamente no osso mesmo, né? Ele perdeu o couro cabeludo todo. Então tem que se tomar muito cuidado, sem dúvida nenhuma. O senhor falou da duração da cirurgia, mas e pós-operatório? Quais os cuidados que acontecem? A pessoa faz o procedimento, é o procedimento ambulatorial, ele é em hospital, como que ele funciona? Pode ser feito em hospital, pode ser feito em clínica. Na clínica a gente faz apenas com essa sedação leve. Por exemplo, o paciente quer fazer com sedação total, quer dormir o tempo todo. Pode ter essa opção, então? Aí tem essa opção, a gente tem que fazer no hospital com médico anestesista. Sim. Pós-operatório é muito tranquilo, porém o paciente tem que privar de algumas coisas. Por exemplo, uso de capacete, o paciente não pode colocar capacete pelo menos por 3 semanas, tem que lavar o cabelo com cuidados,
10 primeiros dias que o folículo não está pego ainda. Mas não pode também virar cascal e falar, não vou lavar o cabelo, não. Né? Não, ele tem que lavar o cabelo, na verdade, só que ele não pode lavar de qualquer jeito. Aquela coisa, passa na unha que é bom, né? Isso. A gente tem que colocar uma espuminha bem de leve, lavar com muito cuidado. Uma massagem ali, se possível. Isso. Porque senão aquele folículo ele não está pego, não está enraizado, então você perde ele. Né? Chega ali, tá tudo aqui, não dá, né, gente? Porque tem gente que acha, tem vários odontólogos aqui, que a força que resolve a coisa, né? Então vai escovar os dentes, tem que ser com força. Tem que ser com força, vai lá, arranca a gengiva, tem que sangrar, passa o fio dental até... Gente, muitas vezes não é, né? A delicadeza, a medida certa, ela é importante. Até mesmo o cabelo sadio mesmo, se você fizer muita tração, existe um tipo de alopecia por tração, que você pode perder os fios de cabelo. Pode acontecer. É a mesma história daquele paciente, por exemplo, que vai tirando sobrancelha, tirando, chega uma hora que o folículo morre. Não tem como. É a mesma coisa, alopecia por tração. E a gente, é claro, tem uma indústria cosmética muito desenvolvida, e tem referências mundiais, inclusive, de produtos. Eu falei da tecnologia em relação à cirurgia, mas a tecnologia também porque os mais antigos tinham que, lava com sabonete, rapaz, sabonete de bola. Sabão de bola, esse aí que é bom, rapaz, não tem problema nenhum. Mas essa tecnologia nessa área cosmetológica toda, de produtos, do pH adequado, aí fala se tem shampoo para esse tipo de cabelo, aquele... Como que foi essa evolução também? Olha, ainda bem que o mercado tem evoluído bem, então a gente consegue tratar o paciente que tem a pele mais oleosa, que tem o cabelo mais oleoso, tem aquele paciente que tem o cabelo mais seco, o paciente que tem o cabelo mais, vamos dizer, mais rebelde. Então, com os cosméticos, a gente consegue dar satisfação para o paciente com isso. Então, tem evoluído bem também. A gente consegue tratar todo tipo de cabelo praticamente, dando um resultado satisfatório para esses pacientes, graças à evolução que se tem hoje com esses estudos, com esses cosméticos. Uma pergunta que eu vou fazer, que é óbvio que eu estou vendo aqui, o senhor revelou no começo a questão desse transplante. Ele, sendo feito na medida certa, ele fica bem natural, né? Ele fica bem tranquilo, né? A técnica FUE, que é a que a gente trabalha hoje, a gente vai retirar folículo por folículo. Então, vai ser retirado do jeito que está ali e implantado do jeito que está ali. Então, a tendência é ficar super natural. Antigamente, se utilizavam essas broquinhas que eu falei para fazer a extração do folículo, era muito grossa, não era tão delicado, o aparelho que utilizava para retirar não era tão bom, as pinças que implantava também não ficavam com resultado tão bom. Hoje a gente já tem os implanters, já se tem um aparelho que é robotizado, que faz a extração. Olha... Então, assim, evoluiu demais. E o resultado acompanha essa evolução, tem ficado cada vez melhor. Sim. Porque muitas vezes a pessoa choca também, porque tem aquele que ficou totalmente calvo, e no outro dia ele aparece cabeludo. Por isso que o senhor recomenda, até começar um processo, olha, eu não vou querer ficar calvo, né, porque a tendência vai ser perder todos os fios de cabelo. Então, inicie assim, um processo antes ali, talvez fique até melhor, fique mais natural, né? Isso. Porque choca muito, né? Choca. Assim, geralmente quando você vê o paciente que está muito calvo e aparece cabeludo de um dia para o outro, é prótese capilar, não é o transplante capilar, né? A cirurgia de transplante capilar, a gente começa a observar os resultados a partir do 6º, 7º, 8º mês. E a gente fala que o resultado final é a partir de um ano. E esse cabelo, o senhor falou que, é claro, implantes reais, ele vai crescer. Depois de quanto tempo pode se cortar o cabelo? Ou aquele paciente, meu Deus, não vou cortar o cabelo nunca mais, vai que ele não cresce de novo, eu vou perder aqui todo o investimento que eu fiz. A região doadora, que é essa parte lateral e a nuca, a gente libera para o paciente fazer o primeiro corte, se ele tiver vontade, a partir de 15 dias. Aonde foi feito o implante, a partir do primeiro mês, 4 semanas. Sim. Aí já pode raspar se ele quiser, deixar tudo homogêneo. Porque a gente raspa o cabelo, né? Então não vai ter necessidade de um corte. Tem alguns pacientes que querem parar para ficar tudo baixinho. Então, a partir do primeiro mês já pode raspar se tiver vontade. Porque eu ia fazer até essa pergunta, se poderia utilizar a máquina. Quando eu vou cortar, eu passo a máquina 1 ou 2 aqui, geralmente, dependendo do dia. Tem diferença entre o só cortar e passar a máquina? O cortar, de repente, seria mais recomendável? A pessoa que passa a máquina 1, o 0, aquilo pode atrapalhar todo o procedimento ou não? Não, não pode atrapalhar não, não tem problema não. Não tem problema nenhum não. Depois de 15 dias, teoricamente, o folículo já está pego, então você já pode lavar da forma que você quiser, lógico, sem forçar demais a barra, já pode fazer um penteado se quiser, já pode raspar tudo se quiser, não tem problema. E essa volta ao consultório, ela se dá quando?
O paciente que faz cirurgia retorna no consultório no dia seguinte, a gente vai retirar o curativo, vai lavar o cabelo dele, a primeira então, lavagem. Esse primeiro procedimento é até como ensinamento para ele, né? Lá a gente vai orientar ele como que ele vai fazer para lavar em casa. Tem um shampoo correto, tem um sorinho que ele vai ter que aplicar nos primeiros dias. Então ele já é instruído no dia seguinte. Depois a gente pede para ele retornar com 15 dias. Se for um paciente que mora mais distante, uma vez por mês. Agora, quando é o paciente da cidade, paciente que mora próximo, que tem disponibilidade, a gente pede para voltar 15 dias. Certo. O tempo passa depressa. A gente falou aqui sobre transplante capilar. Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho, antes de a gente encerrar, da CapLife, como as pessoas podem conhecer, rede social, como está esse dia a dia, Dr. Jefferson? A CapLife é uma clínica que foi fundada por mim e pelo Dr. Domingos aqui na cidade de Anápolis, em São Paulo. A gente começou a operar junto, tanto aqui em Anápolis quanto em São Paulo. Só que aqui a gente cresceu muito. Então hoje o Dr. Domingos já mora aqui na nossa cidade também, ele que é de São Paulo. Não, aqui tomou água daqui, não tem jeito. É por aqui mesmo. A gente faz a cirurgia nossa hoje é aqui. Em São Paulo ele faz algumas cirurgias ainda, uma vez ao mês. Eventualmente o senhor vai lá também ou não? Só ele vai? Faz algum tempinho que eu não vou. Depois que começou esse período de pandemia, eu não voltei lá mais. Mas antes eu ia 1 ou 2 vezes por mês. Certo. A gente faz avaliações e consultas em Brasília. Porém, aquele paciente de Brasília que quer operar, a gente tem que trazer ele para Anápolis. Sempre a base vai ser aqui, né, nesse caso. Em Goiânia também a gente tem esse atendimento lá. Estamos inaugurando um consultório em breve lá também. Mas a ideia inicial é fazer apenas avaliação e tratamento lá. Cirurgia vai continuar sendo feita aqui em Anápolis. A CapLife fica onde aqui? Em Anápolis a gente está na Avenida Contorno, Avenida Senador José Lourenço Dias, né, Antiga Contorno, no número 610, bem próximo ao Ginásio Internacional, um pouco antes do Ginásio Internacional. Certo. Clínicas... ao lado do Apivida. Sim. Não, ótimo, coisa boa saber. E redes sociais? Redes sociais, a gente tem o Instagram, que é o CapLife _, WhatsApp 62... 9396-3343 e 3098-1900. Coisa boa. Conversamos com o Dr. Jefferson Freitas, da CapLife. Dr. Jefferson, obrigado aí por trazer tanto conhecimento, né? Tinha coisa aqui que eu não tinha essa ideia ainda, tenho certeza que o telespectador também não. Então, é importante, fica a dica. O pessoal capilar também é saúde, né, gente? Vai além da simples estética. Com certeza. Então... Muito obrigado, Guilherme Verano, pela oportunidade de estar aqui. Sempre que tiver disponibilidade, pode convidar. Eu, o Dr. Domingos, a gente estaremos aqui presente. Pode contar com a gente para qualquer coisa. Tá certo. E qualquer coisa também. Hoje eu estou suando um pouquinho aqui, porque a temperatura em Anápolis está terrível. O negócio não está fácil não, viu, minha gente? Esquentou um pouco, né? Esquentou um pouco. Uma última pergunta. Esse fator calor, o clima, ele interfere muito? Olha eu aqui um extra. Pode interferir. O paciente que tem muita oleosidade no couro cabeludo, nesse período ele sofre um pouquinho mais com dermatite seborreica, pode piorar um pouquinho a queda, então pode interferir sim. Então, tomemos os cuidados devidos. Dr. Jefferson, mais uma vez, então, muito obrigado. Para quem está chegando agora, essa entrevista ela será reprisada em vários horários alternativos na grade de programação do canal 14 da NET. E a gente tem também o canal do YouTube. Não só essa entrevista, mas como as 250 anteriores estão lá. E essa entrevista que não fica datada, né? Se você, por acaso, vir, conhecer alguém que se interesse, fale, passe o link. Olha só que bacana, que entrevista legal. Conversando então com o Dr. Jefferson Freitas, da CapLife. Mais uma vez a gente agradece a ele, essa gentileza de ter vindo aqui, e aos nossos parceiros também, sem os quais seria impossível trazer tanta informação. Então, mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, EgoService, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão,
Doutora Cristiane Santos, endodontia, cirurgia parodontítica e traumatismo dentário. Resgate, remoção hospitalar, ligue 0800 591 8750. Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Folha Suplementos Naturais, Droga Lúcia, Economia Serviço da Sua Saúde, Opção Ótica, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Multigraf, impressos em geral, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lagcar e Caplife, tratamento capilar.